Atos 27, de 21 a 26. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Fátima, ore, por favor. Eu vou ficar perto para pegar aqui. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, na noite desse dia, Senhor, é com alegria que nós estamos aqui reunidos no templo da nossa igreja, ó Deus, para mais um estudo da Tua Palavra, Senhor, onde nós viemos para que aqui possamos receber mais uma porção da Tua Palavra e relembrar, aprender e também, Senhor, te pedir que o Senhor venha nos ajudar a colocar em prática nossas vidas. Venha, Senhor, desvendar os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas que o Senhor tem para nós. Queremos te agradecer por todas as bênçãos já decorridas da semana, pelo retorno dos nossos irmãos, inclusive do nosso pastor e da Elisene. E assim, ó Deus, nós estamos agradecidos e queremos te pedir que venha ser presente, como o Senhor já está, em todos os atos deste culto, deste estudo da Tua Palavra. Também te pedimos pelos doentes, pelos enfermos, pelos desempregados, que o Senhor possa colocar a Tua mão santa e poderosa. Perdoe as nossas falhas e os nossos pecados. No nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Obrigado, Fátima. Vamos então para o estudo. Deixa eu abrir aqui. Irmãos, quando nós éramos criança, talvez alguém aí vai se lembrar, cantávamos um cântico que é do grupo Logos. Dizia assim: vede cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. Minha vida é assim também, não vive no mar, mas vive a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Esse cântico ele registra de maneira bem simples, numa linguagem bem infantil, aquilo que é uma realidade da nossa vida. Nós somos como um barco guiados pelo Senhor. Essa história ela vai contar exatamente isso, como que um navio com 276 pessoas saiu rumo a Roma. No meio teve vários acontecimentos, acabou o navio, naufragou e as pessoas estavam lá, mas o projeto de Deus era que Paulo chegasse a Roma e, como nós acabamos de ler, foi dito a ele: você vai até César. Esse era o projeto de Deus. Não importa os acontecimentos no meio do caminho, não importa quem estava envolvido na história, Deus estava guiando o seu servo para que ele cumprisse a missão que Deus determinou, e sendo assim, o que ele determinou iria se concretizar. Mas, irmãos, como que é difícil para o homem se deixar ser guiado por Deus. O homem é mais ou menos como um motorista do lado do outro, que às vezes vai acontecer alguma coisa, o outro freia, mas a gente já está com o pé lá caçando um jeito de frear também. E como um cavaleiro, né, que segura a rédea, mas o cavalo às vezes bravo, ele quer tomar de qualquer jeito. A pessoa ela quer determinar o seu destino, o seu futuro. Eu quero ser isso, vai ser dessa maneira. Não descansa enquanto Deus está guiando a nossa vida, guiando a nossa condução. Vivem angustiados por falta de confiança em Deus que é o único que pode nos levar seguro até o nosso destino. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim do estudo de Atos dos Apóstolos. É o penúltimo capítulo. Depois de falar de erros e acertos da igreja,
nós vamos agora caminhando para o final, e esse capítulo vai mostrar que a igreja precisava reconhecer que todos os atos da sua vida, as suas decisões, as perseguições que aconteceram, tudo que houve com a igreja, estava no controle soberano de Deus. A igreja não estava solta ao léu, não estava sendo levada pelo vento, mas estava sendo levada pela mão de Deus. É Deus que guia as nossas decisões. É Deus que guia as situações, a natureza, o destino de todos nós. Pois, por mais que nós nos debatamos, nós seremos levados para o destino que Deus traçou. E vamos chegar lá, porque nada vai impedir que Deus haja. Nesse capítulo nós vimos o relato de um naufrágio de Paulo, o navio onde Paulo estava. Um observador qualquer vai ler esse livro e vai dizer, não, isso aqui é acontecimento normal, aconteceu tudo normal, essa tempestade aí, ela foi real, mas aí então eles acabaram dando numa ilha, foi um acaso e todos se salvaram. Acontece o seguinte, eles podem pensar dessa maneira, só que nós vimos algo diferente. Nós reconhecemos e confiamos que o Senhor estava ali, guiando aquele navio, para que ele passasse naquela ilha, para que naquela ilha, que nós vamos ver no próximo capítulo, havia um homem que Deus queria salvar, e tudo aconteceu dessa maneira. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar sobre a mão de Deus guiando a história da igreja. Então você deve dizer para si mesmo, a mão de Deus guia a minha história, é a mão de Deus que guia a minha vida. Porque quando a gente vê, por exemplo, um jovem como José do Egito, que é vendido como escravo, e lá ele é tentado por uma mulher, ele é preso, lá na prisão ele encontra dois homens que têm dois sonhos, acaba lá como gerenciando todo o Egito. E por quê? Porque Deus queria trazer o povo dele lá para o Egito, porque já tinha dito para Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, os teus descendentes vão ser levados para o Egito, e vão ficar lá 400 anos, eu os tirarei de lá. E eles vão, acontece tudo do jeito que Deus mandou, e eles vão lá e procriam, crescem, se tornam uma multidão, e aí então, passados 430 anos, Deus vai lá e os tira do Egito, e leva todos eles lá para a terra prometida. Então vejam, a mão de Deus guia a história do povo de Deus. E eu creio que esse estudo vai ser para nós um presente de Deus para nos mostrar que devemos confiar mais, devemos ter mais paz no nosso coração e não nos deixar levar pelos sustos. No ano de pandemia, onde tanta gente perdeu parentes, tanta gente ficou doente, tanta agonia que nós passamos, é bom a gente saber que os acontecimentos bons e ruins estão sob o controle do nosso Deus. Em primeiro lugar, nós vamos ver que mesmo sob a autoridade de ímpios, a igreja está sob o cuidado divino. Porque às vezes a gente imagina assim, mas quem está mandando é um grupo que não é crente, não teme a Deus. Muitas vezes acontece muito isso nos anos políticos, né? Quando um partido tem lá a sua defesa com coisas que nós discordamos, que é contra a vontade de Deus, e a gente quase que entra em desespero, mas aquele homem não é crente, aquele homem não teme a Deus, aquele partido isso, aquele partido aquilo. Olha, a gente tem que entender que Deus vai guiar. Veja, Deus pegou Nabucodonosor, que era o imperador do mundo daquela época, colocou o homem para comer capim. Até quando? Até que ele olhou para o céu e reconheceu a grandeza de Deus. Se Deus fez isso com Nabucodonosor, não pode fazer com o presidente dos Estados Unidos, um presidente da China, qualquer pessoa, Deus pode fazer o que quiser, porque Ele manda. E se por exemplo, a China, os crentes da China estão sendo perseguidos, e de muitos outros países, a gente pode pensar assim, mas eles estão perdidos. Não, não estão perdidos. Eu vou contar aqui um acontecimento que teve na China com um casal de missionários e duas filhas. O casal de missionários foi levado para um lugar ermo, e lá então foi feito um buraco, e aí então foi falado para o missionário, você nega esse Jesus, senão nós vamos matar a tua filha. O missionário virou para as filhas, pequenas ainda, disse, filhas, nós vamos jantar hoje junto com o nosso Senhor. E depois mataram a mulher, e ele continuou firme, e ele foi morto também. Como é que a gente sabe dessa história? Porque haviam 18 soldados lá, guiando esse assassinato. E daqueles 18 soldados que estavam lá, vendo a fé daquele homem, vendo a certeza daquele homem, os 18 se converteram. E foram eles que contaram a história.
Não importa os acontecimentos, a vontade de Deus é que o seu nome seja proclamado. E a vida daquele homem foi oferecida como sacrifício ao Senhor, para que pessoas se convertessem e com certeza várias outras também. O relato do texto, dos versos 1 ao versículo 8 aí, do texto que nós lemos, revela uma viagem natural. Ela foi planejada, né? A autoridade romana planejou, pegou então uma quantidade grande de prisioneiros e ali juntou os soldados e vamos então. Todos entraram no navio que viajava de porto em porto, cidade em cidade, indo então para o seu destino. A igreja estava ali representada por Paulo e estava sob o poder romano, sob a autoridade dos soldados e dos oficiais do navio. No entanto, Paulo, se submetendo às autoridades, ele não deixou de influenciá-los com a sabedoria recebida de Deus. Paulo sabia que Deus estava no controle. A Bíblia diz que toda autoridade procede de Deus. E o texto também nos ensina a respeitarmos aqueles que estão sobre nós, com autoridade sobre nós. Todos os homens, grandes ou pequenos, ricos ou pobres, negros ou brancos, todos estão debaixo da autoridade de Deus. Como não temiam a Deus esses homens, eles agem, todos os homens que não temem a Deus, agem de maneira variada, errada e às vezes injusta. Erram nas suas decisões e nós que somos igreja, nós somos afetados negativamente. É onde igrejas são perseguidas e sofrem. Mesmo avisado dos riscos e os perigos da decisão que estavam tomando, Paulo avisou para eles que vai acontecer algo ruim. Mesmo indo contra o que foi avisado, eles acabaram trazendo prejuízos para si, mas também para quem estava com eles no mesmo navio. A igreja deve ter a visão do todo, deve enxergar mais do que a si própria, deve observar os riscos e avisar as pessoas para que se protejam. Não é porque o vizinho nosso não é crente que a gente vai deixar ele perdido, cabe a nós avisar. Veja que o texto, vários textos bíblicos nos colocam como os atalaias. Os atalaias são aqueles que avisam. Eles estão, está vindo o inimigo, tá? Os crentes são os atalaias para avisar. E assim avisando, as pessoas elas não vão poder dizer que não foram avisadas. Paulo fez isso. Paulo foi lá e avisou, vai ter perigo. Nos versos 8 e 9 nós lemos assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Paulo estava sob a autoridade, mas ele não estava calado, ele estava fazendo o seu papel de atalaia. E mesmo com a experiência dos marinheiros, com a autoridade dos soldados, nenhum deles conseguiu perceber o perigo, mas Paulo percebeu. Como muitas vezes Deus revela para nós os riscos das situações que nós estamos passando, Deus estava guiando e revelando os perigos daquela viagem. Paulo não tinha o poder de mandar, mas Paulo tinha um dever de orientar, como nós devemos fazer, e eles deveriam ter ouvido. Os homens planejam o seu trajeto, Deus, ele guia o navio para o seu destino totalmente diferente. Assim como afirma Provérbios 16, de 1 a 3, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Os homens planejam a sua viagem, mas Deus é que traça o seu destino. Não tenha medo quando os ímpios deixarem parecer que dominam. Quando eles te fizerem mal, não tenha medo, pois, por pior que sejam, por maior que seja a sua autoridade, eles estão sob a poderosa mão de Deus que guiará as situações, de modo a fazer com que apenas a vontade de Deus prevaleça. Os ímpios podem ter você nas mãos deles, mas Deus tem os ímpios nas suas mãos. Deus é que controla todas as pessoas. Então, nós vimos em primeiro lugar, que mesmo que você, igreja, esteja sob a autoridade de alguém, a autoridade também está nas mãos de Deus. Em segundo lugar, nós vamos ver outra coisa. Muita gente acha que o amor de Deus impede que situações ruins aconteçam. E o versículo de 9 até o 44, nós não vamos ler, que é bem comprido, mas nós vamos perceber que mesmo sendo amada, a igreja será exposta à tribulação.
Quando Deus permite tribulações, Ele tem um plano, um projeto dele, a gente não sabe qual é, mas o amor de Deus não impede que situações ruins aconteçam. A maioria dos apóstolos foram mortos de várias maneiras, eles foram martirizados, muitos crentes também sofreram. Muitas vezes situações nos deixam assim preocupados. Será que Deus me ama? Será que Deus deixou de me amar? Tem um cântico também, bastante cantado nos idos dos anos 80, dizia assim: há momentos em que na vida, vocês conhecem, pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Jesus deixou claro: no mundo passareis por aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não diz que nós venceríamos. Ele não diz que nós não teríamos enfermidades. Ele não diz que nós teríamos uma vida mansa. Ele diz que eu venci o mundo. Ele detém toda a autoridade nos céus e sobre a terra. Ele manda e faz as coisas acontecerem do jeito que Ele quer. Os tempos, as situações difíceis a que somos expostos, não são para o nosso desespero, mas é para mostrar que Deus está conosco. Irmãos, como é que nós experimentamos o cuidado de Deus? Não é nas piores horas? Nesses dias que eu estava na Bahia, eu estava trabalhando lá, roçando, viu gente, com a maquininha lá. Aí de repente, quando meu sogro chegou, cheguei perto dele e falei assim: perdi a chave, seu Miguel. E agora? A chave do carro, como é que acha a chave do carro no meio do mato, com um monte de galhos? Eu falei: é impossível, meu sogro. É impossível. Não vai achar não. É impossível. Não vai achar não. E eu lá orando: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode mostrar onde é que está essa chave. E meu sogro lá repetindo: ei, mas é difícil. Tem jeito não. Aí daqui a pouco eu disse: seu Miguel, eu encontrei a chave. Ele disse: não, que sorte. Eu disse: sorte não. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Como é que eu pude fazer essa afirmação? Foi por eu ter perdido a chave. Quando é que a gente pode dizer: eu fui curado? Né, Creuzinha? Que nós esperamos por esse grito? É quando Deus faz o milagre. Mas se nós não passarmos pela enfermidade, como é que seremos curados? Então veja, irmãos, a Bíblia nos avisa que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas o vale da sombra da morte é uma realidade. Muitas vezes nós passamos por eles, poderemos passar por eles e vamos sofrer. Nós temos de estar preparados para eles, porém sem deixar nos abater por pensar que nós fomos abandonados por Deus, que Deus não nos ama. Então, meus irmãos, situação ruim, nenhuma situação ruim diminui o amor de Deus por nós. São muitos exemplos de desertos, vales da sombra da morte, caminhos perigosos e angustiantes que a igreja enfrentou durante a sua história. Basta uma breve olhada para os servos de Deus do Antigo Testamento e nós vamos ver pesares e perseguições vividos por vários deles. Daniel, seus amigos, José do Egito, Isaac e tantos outros que passaram momentos difíceis. No Novo Testamento nós vimos a igreja ser perseguida. O fiel servo de Deus, Estevão, foi morto a pedradas. Quer dizer da perseguição sofrida pela igreja. Aí, o texto de Hebreus, ela relata como os crentes foram perseguidos, perderam seus bens, foram mortos, e tudo isso eram pessoas que amavam a Deus e que Deus as amava também. E 1 Timóteo 3,12, vocês lembram? Eu sempre cito ele aqui. 1 Timóteo 3,12 nos ensina que quanto maior a fidelidade da igreja, mais perseguição ela terá. Alguém abra para mim, por favor, aí? 1 Timóteo 3,12, se não for o primeiro, é o segundo. Isso. É 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,12.
Isso aí é está sugerindo que pode acontecer isso? Não. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, quanto mais você ama Deus, quanto mais você é próximo de Deus, mais perseguição você sofre. No texto, nós temos Paulo, de uma fidelidade inquestionável, de uma dedicação incomparável, porém preso, no navio cheio de homens egoístas, cheio, cercado de perigos, estando sob um tufão chamado Euroaquilão, angustiado, no meio daquele tanta gente, cerca de 15 dias sem comer. Paulo não era amado por Deus? Estava lá. Tanto tempo de fome e escuridão poderia fazer com que Paulo tivesse a sua fé abalada, mas pelo contrário, ele teve a sua fé firmada. Paulo estava no meio da tormenta, só que a tormenta não estava no coração dele. Ele estava no meio do sofrimento, mas o coração dele estava cheio de Cristo, cheio de fé. Jesus Cristo estava no seu coração e por isso ele foi capaz de, mesmo nessa situação desesperadora, de instruir os oficiais e os marinheiros, de servir de exemplo para os tripulantes desanimados, de oferecer ânimo como servo amado do Senhor, falando-lhes das suas experiências, de como o anjo do Senhor veio falar com ele, para dizer que o plano de Deus da sua vida não seria frustrado e que, por causa dele, os tripulantes todos seriam poupados. Meu irmão, você deve procurar ser fiel em cada detalhe da tua vida. Se não conseguir, levanta, bate a poeira, olha para o autor e consumador da fé. Ele é o autor, ele que criou a fé, ele que consuma a fé no teu coração. Não espere compensação divina por teu esforço. Ah, mas eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Não espere nenhuma compensação. Não espere que tudo vai dar bem na tua vida porque você é um crente fiel. Essa parte do texto nos levou a afirmar que a igreja, mesmo sendo fiel, ela passará por vales de morte e sofrimentos intensos. Paulo, representando a igreja, foi por isso que ele passou. Mas em terceiro lugar, irmãos, nós vamos ver uma verdade que é bela, que é animadora e que mostra o valor da igreja para o mundo onde nós estamos. Meus irmãos, do versículos 24 e 43, vai nos mostrar que o mundo é preservado pelo amor de Deus à igreja. Veja bem, o mundo todo ainda existe, não foi destruído porque Deus ama você, Deus ama a igreja. Alguém lê para mim o 24, versículo 24. Dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Observaram? Deus, por sua graça, te deu todos os que estão aqui contigo. Agora leia o 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Nós vamos repetir o texto mais à frente, mas os soldados queriam matar os prisioneiros para que não fugissem. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, salvou a vida de todos os outros. Por que a vida dos outros foi poupada? Porque Paulo, para que a igreja ali representada se mantivesse viva. Pense nisso. O mundo estava debaixo da ira de Deus e condenado à destruição. Deus, em Cristo, perdoou homens e o destinou ao céu. Mas a salvação não é para todos. Jesus mesmo fala, vocês são filhos do diabo, né? Nem todos foram escolhidos por Deus. Pensando nisso, poderíamos perguntar, quando Deus recolher os seus, recolher a sua igreja, o que vai acontecer com os ímpios? Parou para pensar? Qual é a razão de os ímpios ainda viverem em paz? Se eles continuam sob a ira de Deus, porque ainda são prósperos? Porque têm saúde? Porque vivem felizes? A resposta, que parece pretensiosa, mas é porque Deus tem preservado o mundo por amor da sua igreja. A existência dos salvos desse mundo é a razão de o mundo ainda viver em paz, de não se autodestruir. No exato momento em que Deus retirar o seu Espírito Santo e ele deixar de restringir o mal, as pessoas elas vão se destruir mutuamente. Pais contra filhos, filhos contra pais, esposa contra maridos. O caos vai tomar conta de tudo e de todos.
Mas enquanto a igreja estiver por aqui, o Espírito Santo também estará. E vai restringir o mal para que as pessoas não façam todo o mal que podem fazer. Lembra do relato bíblico em que algumas situações deixou claro que a preservação do mundo estava atrelada à presença do povo de Deus? Lembra da história de Noé? Deus poderia destruir a todos porque todo mundo estava corrompido. Mas o texto diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. A mesma graça que nos salvou, salvou Noé. E do meio de um povo corrompido, Noé, tendo achado graça do Senhor, aí diz, eis a história de Noé, íntegro, reto. Por que ele era assim? Porque Deus deu a graça para que ele fosse diferente. E mandou que fizesse uma arca para salvar a ele e a família. A humanidade poderia ser toda destruída, mas por amor à igreja, ainda a humanidade, ela foi para frente, ela ainda foi preservada. Quando os anjos avisaram a Abraão que a cidade de Sodoma e Gomorra seria destruída, Abraão começou intercedendo, Senhor, mas se tiver 45 justos, se tiver 40, e aí, o que era dito quando ele fazia a pergunta? Se lá tiverem 40 justos, por amor aos justos, eu não destruirei a cidade. Quando chegou até 10, ele parou de interceder. Mas se Abraão tivesse chegado, Senhor, se lá tiverem 4 justos, o Senhor destruirá a cidade? Talvez Deus dissesse para ele, eu tinha determinado destruir a cidade. Eles são ímpios, são maus, mas por amor aos 4 justos, eu não destruirei a cidade. Abraão parou de interceder. Mas veja, meus irmãos, que aquela cidade ímpia, terrivelmente pecaminosa, seria poupada por amor aos justos. Veja o que a gente está falando aqui, tem tudo a ver, é uma verdade bíblica. Em Gênesis 15, Deus faz o pacto com Abraão e revela que os seus descendentes seriam levados para o Egito e se multiplicariam e Deus tiraria de lá. No decorrer da história nós vimos um jovem sendo levado e aí então aquele povo é levado para o Egito e lá então há uma grande fome. Por que todos os povos daquela redondeza não morreram de fome? Porque Deus mandou um rapaz, deu sabedoria a ele foi colocado lá como gerente, Deus avisou que haveria fome, ele juntou todo o alimento e durante os anos seguintes, aquele povo foi alimentado por um servo de Deus. Todo mundo daquela época que vivia em volta, aquele povo ali em volta, eles tiveram a sua vida poupada. Por quê? Porque Deus estava poupando os 70 pessoas que estavam indo para lá. Por causa do amor aos 70, todos os outros povos vizinhos viveram. No verso 24, 42 e 43 nós lemos, Paulo disse, não temas, é preciso que compareça, o anjo disse, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. O parecer dos soldados era que matassem os soldados, versículo 42, que matassem os soldados para que nenhum deles fugisse, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Veja, nessas duas situações, o texto bíblico é claro que Deus poupou a vida de 275 homens por causa de Paulo. Vocês lembram da oração sacerdotal que Jesus falou em João, no capítulo 17? Ele fala, de todos aqueles que o Pai me deu, você é salvo por quê? Porque o Pai deu você de presente para o Filho. Então nós somos salvos porque Cristo morreu por nós. E agora, por amor à igreja, Deus tem poupado o mundo. O segundo texto, nós vimos a disposição dos soldados de matar os prisioneiros e não morreram por quê? Porque ele queria poupar a vida de Paulo. O mundo ainda não foi destruído porque Deus tem preservado por amor à sua igreja. Veja o que Pedro disse, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Para confirmação, pela boca do apóstolo Pedro, Deus ainda tem muitos a salvar nesse mundo e por amor aos seus escolhidos, que ainda não conhecem, ele tem preservado o mundo até que todos cheguem ao arrependimento. Meus irmãos, o mundo tem odiado, eu coloquei esse texto no grupo da igreja, o mundo tem odiado a igreja no decorrer da história. Ele não sabe que a manutenção da vida do mundo e o seu bem-estar momentâneo somente tem se mantido porque Deus ama a igreja e tem
nela cumprido o seu projeto. Quando Deus retirar a igreja da terra, o mundo entrará em colapso total e sofrerá tanto que esquecerá que um dia teve paz, que um dia viveu bem. Talvez nesse tempo ele se lembre do valor que a igreja tinha quando estava ao seu lado. Vai lembrar, cadê aquele povo? Vamos lá, cadê aquele povo que a gente perseguia? Só que a igreja não vai estar aqui para poder falar nada de bom para eles, porque Deus então vai levar a igreja e todo o restante vai entrar em colapso. Mas em quarto lugar nós veremos que a igreja faz a diferença na hora da tribulação. Na hora que todo mundo está desesperado, na hora que todo mundo está... Se tem um crente ali no meio, esse crente tem que fazer a diferença. O grupo Logos canta um outro cântico. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Muito cantado. E ele fala aqui de situações que deixam a gente, como Paulo mesmo descreve, fala dos seus sofrimentos, dizendo quase a morte, quase o desespero. Tem horas que as coisas ficam difíceis de enfrentar, a escuridão parece cair sobre nós, a dor toma conta da nossa alma e nós quase que nos desesperamos da própria vida. No entanto, meus irmãos, mesmos tão envolvidos nessa situação desagradável, nós que temos o Consolador que dirige a nossa vida, nós somos capacitados por Ele a ver algo que os outros não conseguem ver. E por sermos guiados por esse ser divino, nós reagimos e tomamos decisões que são impensadas pelos outros. Faça a comparação entre os 276 tripulantes que estavam no navio. Havia um grupo que era prisioneiro e que pensava somente em si e que não reagiu em momento nenhum. Havia os marinheiros, pensando apenas em salvar a sua vida. Quando desceram o barco, queriam se salvar, deixando o navio e a tripulação toda sob risco de morte. Haviam também os soldados que, por medo de enfrentar a autoridade, quando chegar e cobrar deles sobre algum fugitivo, eles poderiam ser mortos. Então, para que eles não morressem, queria matar os outros. Mas também havia Paulo. E Paulo, no meio de todos esses homens egoístas, ele representando a igreja, de forma que nós devemos reagir diante das tribulações, ele agiu. Veja, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se de pé no meio deles e disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda, mas já agora vos aconselho bom ânimo. Todo mundo desesperado, bom ânimo ao crente agindo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. E eu vos rogo, comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós se perderá nem mesmo um fio de cabelo. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram na popa 4 âncoras, e oravam para que se rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote ao mar, a pretexto de que estavam para lançar âncoras à proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugissem. Percebam a diferença que faz a presença de um crente num ambiente hostil, no ambiente que todo mundo está desesperado. O crente vê a necessidade de reação, ele não fica parado, ele dá instrução, ele fala, ele age. E aí então ele vê o perigo que os outros não percebem e reage por amor aos outros e não apenas na busca de proteger a própria vida como todos os outros. Enquanto todos pensavam somente em si, Paulo pensava no bem-estar de todos e tomava atitudes para preservar a vida deles. Os marinheiros com medo queriam fugir. Os soldados com medo queriam matar. E os prisioneiros, com certeza, se tivessem oportunidade, mesmo sabendo que o soldado poderia ser morto, eles iam. Lembra de Paulo quando estava preso? Paulo e Silas lá cantando, veio aquele terremoto, abriu as portas. O centurião queria se matar. Ele disse: não. O carcereiro queria se matar, disse: faz isso não. Todos nós estamos aqui. Paulo pensou neles, nós não vamos fugir. A vida desse homem é importante para nós. Ele acabou levando esse homem a Cristo. Paulo estava no navio.
Ele estava sob a mesma tempestade. Estava passando fome e frio como todos os demais. Ele tinha sonhos, responsabilidade como todos, mas soube olhar para o próximo com amor. Incentivá-los a comer para ficarem fortes, para nadar e salvar suas vidas. Quando nenhum deles tinha forças nem para comer, Paulo pegou o pão, ele deu graças e comeu. E assim como os outros também comeram, se fortaleceram e salvaram. Toda a tripulação foi salva pela atitude desse homem. Ele fez a diferença. A igreja presente naquele navio, na pessoa de Paulo, fez toda a diferença para salvar não somente a si, mas os tripulantes. Ninguém se perdeu. Se dependesse dos demais prisioneiros, dos marinheiros, dos soldados romanos, ninguém teria sobrevivido. Meus irmãos, nós temos de observar o exemplo de Paulo e sermos mais altruístas, dando mais valor à vida alheia e fazendo como Cristo, que deu a vida e rogou por aqueles que até queriam matá-lo. Seja um cristão de verdade. Repita na tua vida o que Cristo viveu na vida dele. É isso que nos faz cristãos. Hoje, nesse estudo, tratamos sobre a mão de Deus guiando a história da igreja, a mão de Deus guiando a tua história. Em primeiro lugar, vimos que mesmo sob a autoridade de ímpios, a igreja está sob o cuidado de Deus. Em segundo lugar, nós vimos que mesmo sendo amada, a igreja será exposta à tribulação. Em terceiro lugar, vimos que o mundo, ele é preservado pelo amor de Deus à igreja. Em quarto lugar, vimos que a igreja faz a diferença na hora da tribulação. Então, meus irmãos, durante esta vida, muitas coisas boas acontecerão e encherão o nosso coração de alegria. Corremos até o risco de nos esquecermos de Deus por estar envolvidos nos prazeres e alegrias do mundo. No entanto, situações tristes e angustiantes também, elas vão surgir, vão abalar a nossa estrutura, vão enfraquecer a nossa fé. Esteja pronto para se alegrar com o bem, mas esteja também pronto para enfrentar os dias maus, pois serão uma realidade mais cedo ou mais tarde. Mas nunca te esqueça de que você nunca estará sozinho. Deus estará contigo e dirigirá a sua história. Mesmo que pareça que outros têm poder de decisão sobre você, Deus é que decidirá. Deus está no controle e Ele é quem dará a palavra final. Então confie no Senhor, entregue a Ele o teu coração e a tua história. Ele se preocupa contigo, Ele investe tudo de si para o teu bem. Entrega-te a Ele e confia nele sempre. Amém? Meus irmãos, Deus, Ele cuida de nós. E é esta certeza que temos para que nós possamos enfrentar a vida com tudo o que ela tem, bom e ruim, mas sem nos deixar abater, sem nos deixar abalar. Que Deus esteja de fato cuidando de nós.